Olá, eu me chamo José Luiz Ames e, em conjunto com minha esposa Rosana Marcelino, nós trabalhamos com constelação familiar, com constelação organizacional e também com outras modalidades de terapia, tanto individual quanto em grupo. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema controvertido: a existência ou não de uma base científica da constelação familiar. Como vocês sabem, este é um tema em discussão e muito debatido na área da constelação familiar. A constelação familiar sofre muitas críticas e questionamentos sobre sua suposta falta de cientificidade. Para os críticos da constelação familiar, a suposta ausência de bases científicas comprometeria a utilização dela para os processos terapêuticos. Ok, neste vídeo eu não pretendo nem refutar e nem corroborar estas críticas. Meu propósito é outro. Eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre um ponto bem específico destas críticas, o qual está diretamente relacionado à discussão da cientificidade da constelação familiar. O ponto ao qual estou me referindo é o seguinte, e vou formulá-lo na forma de uma interrogação. É possível ao representante, durante uma constelação familiar, acessar informações relacionadas a um membro já falecido do sistema familiar do cliente? Ou, mais geralmente, a qualquer membro, ainda que vivo, do sistema familiar? Esta é a interrogação sobre a qual esta minha fala de hoje se concentra. Alguns estudiosos da constelação familiar, no desejo de estabelecer bases reconhecidas pela ciência para essa terapia, têm recorrido à física quântica, mais especificamente à teoria da relatividade de Albert Einstein. De modo ainda mais restrito, a teoria da relatividade de tempo e espaço. Alguns estudiosos da física teórica, tendo em conta a teoria da relatividade de Einstein, passaram a entender que o passado existe da mesma forma que o presente. A partir desta conclusão, seria possível interagir com quem já morreu? Para os físicos teóricos, não existe ainda uma resposta conclusiva a esta pergunta. Apesar disso, porém, para muitos estudiosos da constelação familiar,
as descobertas da física teórica, em particular esta que mencionei há pouco, de que o passado existe da mesma forma que o presente, forneceria uma base científica para um pressuposto essencial da constelação familiar. Este pressuposto é o seguinte: o pressuposto de que o representante em uma constelação familiar é capaz de acessar informações do membro familiar que ele representa, quer este membro esteja presente ou não, e quer esteja vivo ou morto. Eu repito o pressuposto da constelação familiar. O pressuposto de que o representante de uma constelação familiar é capaz de acessar informações do membro familiar que ele representa, quer este membro esteja presente ou ausente, quer esteja vivo, quer esteja morto. O fato de a física teórica ainda não ter uma resposta conclusiva sobre a possibilidade de interagir com quem já morreu, prejudica, obviamente, esta pretensão de alguns estudiosos da constelação familiar. Ok. Então, vou procurar aprofundar este ponto. Como eu falei na abertura do vídeo, longe de mim pretender resolver esta polêmica. Muito antes, eu quero me servir desta descoberta da física quântica que eu mencionei, qual seja de que o passado existe do mesmo modo que o presente, para refletir uma questão bem específica da constelação familiar, qual seja o acesso às informações dos antepassados, vivos ou mortos, presentes ou ausentes do espaço da constelação, pelo representante. Este é o ponto sobre o qual eu quero refletir um pouco com vocês neste vídeo de hoje. Este pressuposto, o pressuposto de que o representante é capaz de acessar informações de seu representado, quer esse representado esteja presente ou ausente, quer esteja vivo ou morto, é tão importante a ponto de, se recusarmos esse pressuposto, o edifício inteiro sobre o qual a constelação familiar se constrói cai por terra. Basicamente, o meu objetivo neste vídeo está centrado sobre dois pontos. Primeiro, o que já sabemos. E segundo, o que ainda não temos como saber, a partir da prática das constelações familiares, acerca da possibilidade de um representante acessar informações de seu
representado. É sobre isso que eu quero falar. O que a prática das constelações já nos permite saber e o que ela ainda não tem como saber sobre a possibilidade de um representante acessar informações de seu representado. Pois bem, eu vou trabalhar esses dois pontos separadamente para efeitos didáticos e de clareza. Primeiro ponto, o que já sabemos a partir da prática das constelações familiares. O que a prática das constelações familiares já nos possibilita saber sobre o acesso a informações pelo representante de seu representado. Este é o primeiro ponto. Todos os facilitadores de constelação familiar podem trazer exemplos de representantes que acessaram informações de membros do sistema familiar já falecidos ou de membros vivos do sistema familiar, quer estivessem presentes, quer estivessem ausentes do espaço em que a constelação transcorre. Segundo ponto que eu quero mostrar para vocês. No contexto dessas constelações a que estou me referindo aqui, o representante não conhece a história de vida da pessoa representada. Obviamente, se ele sabe a quem ele representa e conhece a história de vida, ficaria suspeito a informação que ele fornece de seu representado. Mas não se trata disso. No contexto que estou me referindo, o representante não sabe quem ele está representando e muito menos conhece a história de vida dele. Ok? Terceiro ponto. No contexto destas constelações a que estou me referindo, o cliente é capaz de confirmar a pertinência das informações trazidas pelo representante em relação à pessoa representada. Sim, em quarto lugar, algumas vezes o cliente não sabe, no momento em que a constelação transcorre, se as informações são ou não pertinentes, mas é capaz de confirmar essas informações depois de uma pesquisa junto ao seu sistema familiar e sabe confirmar isso com um grau muito elevado de segurança. Qualquer pessoa que tenha participado de uma constelação e qualquer constelador que tenha feito uma constelação percebe, pode confirmar que as informações que um representante traz do representado durante uma constelação são confirmáveis junto ao sistema familiar, com um grau alto de proximidade, de veracidade, de procedência. Bem, o que podemos concluir sobre este primeiro ponto? Sobre o qual eu estou falando. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é o que a constelação familiar já nos permite saber sobre a possibilidade de acesso às informações do representado pelo representante. Então, a conclusão do primeiro ponto
eu diria o seguinte: a prática da constelação familiar mostra, através de incontáveis constelações, que os representantes trazem informações verdadeiras sobre as pessoas representadas, mesmo não conhecendo a história de vida delas, e mesmo que as pessoas representadas estejam ausentes do espaço, e inclusive se já forem falecidas. Esta é a conclusão do primeiro ponto sobre o qual estou refletindo. Vamos lá agora ao segundo ponto. Qual é o segundo ponto? O que ainda não temos como saber a partir da constelação familiar sobre o acesso pelo representante de informações de seu representado. Este é o segundo ponto. O que a constelação familiar ainda não nos possibilita saber. Novamente, vou desenvolver a reflexão deste ponto didaticamente em algumas reflexões. Primeiro, a partir da prática da constelação familiar, não é possível trazer uma resposta conclusiva sobre a seguinte questão: como, de que maneira o representante acessa as informações da pessoa representada? A constelação familiar ainda não tem resposta a esta questão. Sim, no ponto anterior, eu disse a vocês de que a constelação familiar mostra de que os representantes são capazes de acessar informações verdadeiras, pertinentes de seu representado. Agora, a constelação familiar ainda não tem como responder a pergunta: e daí? Como o representante acessa isso? 2. A partir da prática da constelação familiar, é possível levantar, ao menos me parece, 3 hipóteses sobre este ponto. O ponto é como o representante acessa as informações da pessoa representada. Primeira hipótese: o representante entra em sintonia diretamente com a pessoa representada, muito embora não seja possível explicar de qual maneira isto acontece. Uma segunda hipótese: o representante entra em sintonia com os membros vivos do sistema familiar do cliente, os quais conservam neles a memória emocional de seus antepassados. Também nesta hipótese, a constelação familiar não tem, repito, não tem como explicar se isso procede e nem como isso é possível. Finalmente, as 2 hipóteses que eu acabei de colocar para vocês não são excludentes, mas a constelação familiar não tem como demonstrar isso até o presente momento. Ok. Concluindo a minha reflexão.
partir destas considerações que eu fiz acima, eu me permito, modestamente, sugerir algumas conclusões iniciais e provisórias sobre o ponto que eu levantei nessa reflexão. Qual é o ponto? Eu vou repeti-lo novamente. É possível que um representante, durante uma constelação, acesse informações verdadeiras de seu representado, quer este representado esteja presente ou não ao espaço da constelação, e quer este representado seja vivo ou morto. Este é o ponto. A partir daquilo que eu refleti até aqui, eu me permito tirar algumas conclusões e propor algumas conclusões, como eu disse, iniciais e provisórias. Primeira conclusão que eu proponho. Quem trabalha com constelação familiar precisa admitir a provisoriedade e, inclusive, a precariedade, desde o ponto de vista da ciência, dos pressupostos sobre os quais assenta até aqui a prática da constelação. Eu repito esta conclusão porque ela me parece necessária da parte de todo aquele que trabalha, do facilitador ou do constelador, esta primeira conclusão. Eu estou dizendo o seguinte: nós que trabalhamos com constelação familiar, precisamos admitir a provisoriedade e a precariedade dos pressupostos, desde o ponto de vista da ciência, sobre os quais assenta até aqui a constelação familiar. A segunda conclusão que me permite ponderar com vocês. Apesar de reconhecer a provisoriedade e a precariedade dos pressupostos sobre os quais a constelação familiar assenta, são inegáveis os resultados práticos benéficos em favor do cliente alcançados através da constelação familiar. Vejam, a constelação familiar ainda não pode assegurar as bases científicas sobre as quais assenta um pressuposto essencial, qual seja de que o representante é capaz de acessar informações de seu representado. Tudo aquilo que a constelação familiar até aqui alcançou, precisamos reconhecer de que é provisório e é precário. No entanto, apesar disso, apesar da provisoriedade e precariedade do que sabemos sobre isso, uma coisa está amplamente documentado pelo nosso trabalho. A constelação familiar produz efeitos práticos benéficos em favor do cliente. A terceira conclusão que eu quero refletir com você. As bases científicas da constelação familiar precisam ser buscadas fora dela, isto é, em ciências tais como a biologia, a física, a linguagem, entre outras tantas. São ciências outras que nos podem fornecer
as bases científicas da constelação familiar. Finalmente, uma questão que eu proponho para a nossa reflexão, para a reflexão de todos aqueles que trabalham com constelação familiar. Como, de que maneira os praticantes da constelação familiar podem contribuir para a construção das bases científicas da constelação familiar. Bem, e com isso concluo o meu vídeo. Para mim, penso que já seria uma boa contribuição se nós, facilitadores de constelação familiar, nos abstivermos de nossas crenças, especialmente das crenças religiosas, durante a prática da constelação. Assim como, se nós, facilitadores de constelação, nos abstivermos de difundir um suposto poder mágico de cura através da constelação. Em outras palavras, uma boa contribuição nossa, de quem lida com constelação familiar na condição de facilitador, se nós deixarmos a constelação no terreno mundano, no terreno do observável, e nos abstivermos de tudo aquilo que possa estimular uma crença mágica no poder de cura da constelação. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Compartilhe. Compartilhe com seus amigos, familiares, com seus contatos este vídeo. E somos muito gratos por aquilo que você faz para contribuir na difusão da constelação familiar. Muito obrigado.